O sacerdote do Espírito. Introdução. Neste estudo faço um convite para uma viagem intelectual na qual se tornará compreensiva a lenda hindu da dança de Shiva. A dança que dá sustentação a todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, como disse André Luiz. E assim nos livramos definitivamente das ideias mitológicas. Recordemos André Luiz. Ele fala sobre matéria mental, pensamento do Criador, identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base. Nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador e superpondo-se-lhe à grandeza indevassável, encontramos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas às nossa necessidade de progresso. O meu interesse pela doutrina espírita foi muito incentivado pela visão sobre a matéria que encontrei em O Livro dos Espíritos. Veja a pergunta de Kardec na questão de número 30. Ele pergunta: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E o Espírito responde: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Estas explicações dos Espíritos nesta questão são semelhantes às explicações de Moisés no Bereshit, ou seja, na Gênese. Esta é uma longa história. Quem se propõe a conhecê-la deverá iniciar seus estudos sobre a Kabbalah, começando pelo alfabeto hebraico, pois cada letra deste alfabeto, na interpretação cabalista, possui diversos significados. Não vamos entrar em mais detalhes por dois motivos. O primeiro é que meu conhecimento é superficial, e o segundo é que foge aos nossos interesses do momento. A Kabbalah foi criada por Moisés e transmitida por seus discípulos, e assim, de discípulo a discípulo, ela se mantém até hoje. Como eu disse, cada letra do alfabeto hebraico, na interpretação cabalista, possui diversos significados. Portanto, cada palavra se torna uma sigla com um significado específico, esotérico. Veja o que nos informa o senhor Francisco Valdomiro Lorenz nesta obra, Cabala, a tradição esotérica do Ocidente. É da editora Pensamento este livro. Vejamos o que ele nos explica sobre a cosmogonia de Moisés. Capítulo 1, página 89. No princípio criou Elohim a essência do céu e da terra. Aqui há uma observação que veremos logo adiante. E a interpretação esotérica destas palavras. Ele segue: mas a terra não existia ainda, senão em contingência e potência. A escuridão encobria a face do infinito, e o Espírito Divino vibrava sobre as águas. E disse Elohim: haverá luz, e houve luz. Pronto. Este fragmento do texto já apresenta tudo o que nos interessa ao nosso estudo. Veremos agora a interpretação esotérica deste texto. No princípio criou Elohim. Elohim é uma palavra que representa uma coletividade. Quando em hebraico
uma palavra terminada com M, normalmente ela está se referindo ao coletivo, ao plural, como é o S para nós em português. Bom, Elohim é a coletividade das divinas potências. São espíritos que já atingiram a condição angélica. São espíritos que atuam junto a Deus. São eles que criam as formas materiais, ou seja, toda a matéria do nosso universo e de quantos mais puderem existir. Bom, no princípio criou Elohim a essência do céu e da terra. Temos aqui a primeira observação do autor. Ele explica: céu, Shamaim, em hebraico, significa o SH, a letra que é transcrita como um SH, ela se refere na interpretação cabalista como a matéria-prima, aquela matéria-prima essencial que vai dar forma às outras matérias. Shamaim significa a estabilidade, SH, da matéria-prima, Maim, sendo, portanto, Maim a matéria-prima que dá origem a todos os tipos de matéria. Aqui há mais um detalhe: quem criou foi Elohim. Portanto, a matéria que conhecemos não foi produzida por Deus, e sim pela coletividade das divinas potências. O autor explica melhor a palavra águas, Maim. Por ela, Moisés designa a matéria-prima homogênea ainda não diferenciada. Essa matéria-prima é o fluido elementar, como disse André Luiz, ou a matéria primitiva, como consta na questão 30 de O Livro dos Espíritos. E, finalmente, ela se refere também ao vácuo dos físicos modernos, conforme veremos em outros vídeos na sequência deste. Quando os textos de Moisés foram traduzidos para o grego, o conteúdo esotérico foi eliminado. Porém, já vi tradução com o seguinte texto: e no princípio era o caos. Que é este caos? Com uma rápida consulta ao dicionário, encontramos: primeiro item, história da filosofia. Nas mitologias e cosmogonias pré-filosóficas, é o vazio obscuro e ilimitado que precede e propicia a geração do mundo. Abismo. Pronto, estamos diante da mesma ideia, só que esta pertence às escolas esotéricas gregas. Eles possuíam também a palavra éter, que foi adotada pelos físicos quando iniciaram os estudos sobre a propagação da luz e das ondas eletromagnéticas. Eles diziam que elas se propagavam sobre o éter. O dicionário nos informa que o éter pertence à física, é um meio elástico hipotético em que se propagariam as ondas eletromagnéticas e cuja existência contradiz os resultados de inúmeras experiências, já não sendo por isso admitida pela teoria. A existência do éter foi descartada de modo irracional pelos físicos. Partiram de um raciocínio equivocado, não compreenderam que as ondas eletromagnéticas e as partículas atômicas são simplesmente manifestações do próprio éter ou fluido cósmico, ou ainda fluido elementar, ou matéria-prima homogênea de Moisés. Os físicos, movidos pelo raciocínio lógico, acreditaram que as ondas magnéticas, assim como a luz, precisavam de um meio para se deslocar com seus movimentos vibratórios. Algo teria que vibrar. Eles concebiam a luz
através de duas hipóteses, sendo uma delas que a luz era apenas um movimento vibratório, como o som. Portanto, precisava de um meio onde podiam vibrar. E na outra hipótese, a luz seria uma partícula independente de meios para sua existência. Os físicos queriam encontrar algo independente das ondas eletromagnéticas ou das partículas de luz. Foi justamente aí que erraram. Foram feitas diversas experiências para verificar a existência do éter e fracassaram. Não conseguiram comprovar sua existência. Ele é imponderável. O que fizeram os cientistas? Simplesmente aboliram a ideia do éter e seguiram com raciocínios que descartavam a necessidade de um meio para as vibrações. Veja, os físicos ainda estão distantes dessas ideias, apesar de já desenvolverem modelos descritivos que se aproximam dessa unidade. Mas o problema para os físicos não parou por aí. Não ficou restrito à luz e às ondas eletromagnéticas. As pesquisas continuaram e, em 1924, surge a hipótese de de Broglie. Ele diz: não somente as ondas apresentam características de partículas, mas também as partículas apresentam comportamento ondulatório. Veja André Luiz relatando em Mecanismos da Mediunidade, página 38, as ideias do físico francês de Broglie. Está lá, o título do texto é Fórmula de Broglie. A evidência do fóton vinha enriquecer a teoria corpuscular da luz. Entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, somente explicáveis pela teoria ondulatória, que a ciência não aceitara até então. Foi o estudioso físico francês Louis de Broglie que compareceu ao cenário das contradições, enunciando o seguinte princípio: compreendendo-se que as ondas de luz, em certas circunstâncias, procedem à afeição de corpúsculos. Por que motivo os corpúsculos de matéria, em determinadas condições, não se comportarão à maneira de ondas? E acrescentava que cada partícula de matéria está acompanhada pela onda que a conduz. Bem, voltemos aos físicos. Depois, em 1927, em experimentos com metais em folhas ultrafinas, se obteve a difração do elétron, revelando de modo a ser aceita a natureza ondulatória do elétron. 10 anos depois, em 1937, Thomson e Davidson foram agraciados com o Prêmio Nobel pela demonstração mais detalhada e segura sobre a natureza ondulatória do elétron. Outras experiências demonstraram que todas as partículas materiais apresentam um comportamento ondulatório, ou seja, elas estão vibrando o tempo todo. Porém, os cientistas deixaram de se preocuparem com o que vibra e se ocuparam com o que é que vibra. O grande erro dos físicos, que perdura há mais de um século, é a crença na existência da matéria tal qual a conhecemos, quando na realidade a matéria é apenas um efeito produzido pelo pensamento dos espíritos, que na nomenclatura de Moisés são os Elohims, a coletividade das divinas potências, que atuam em comunhão com Deus. No texto de Emmanuel, em que nos apresenta o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele escreve: químicos e físicos
geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Pois bem, quando comecei a ter contato com as ideias fornecidas pelos mestres da Índia, encontrei uma informação que dizia: a matéria que conhecemos é uma ilusão da nossa mente. Esta matéria não existe. É evidente que fiquei muito confuso. Tive dificuldade para não descartar de imediato este mestre. Felizmente, preferi aguardar novos estudos. E Emmanuel nos vem dizer a mesma coisa com outras palavras. Bem, este vídeo já se tornou muito longo e ainda devo apresentar muitas informações. Portanto, continuaremos no próximo, no qual nos preparamos para compreender a dança de Shiva. Aguarde!